estamos de volta mais uma vez em mais um programa, o nosso podcast Já Te Conto, deste domingo. E, como sempre, agradecer a todos vocês que têm visto o nosso podcast desde o primeiro episódio até o sexto, este agora é o sétimo. E eu convido você a assistir esse que está bem legal. Nesse, como o próprio nome já diz, Já Te Conto, eu vou te contar a vocês algo muito importante da minha vida, né? Uma lacuna, um espaço que até então hoje eu não consigo preencher, compensar. No ano de 2002, eu acho que deve ser essa data, um dos meus irmãos mais velhos, né, meu irmão mais velho, ele antes de falecer, ele padecia de câncer, e antes de falecer, ele me chamou em particular e me pediu desculpas com um papel de embrulho, né, um papel pardo na mão, e pediu perdão, desculpas, e eu disse que não existia nada a pedir desculpa, nem a desculpar, né, e que eu não entendia o porquê desse pedido, né. Aí ele me entregou um papel, esse papel de embrulho, papel pardo, e lá tinha o nome, o apelido, né, do nome do meu pai, o endereço do meu pai, né, e o telefone residencial. E eu perguntei: como foi que você conseguiu, né? Como foi que você conseguiu esse material? Ele disse que por ocasião do falecimento de nossa mãe, no ano de 1987, né, que foi uma loucura, e é uma parte da história que eu não tenho necessidade nem preciso contar a vocês. Mas justamente nesse ano do falecimento da minha mãe, ele achou nos documentos dela esse papel, né, feito com a própria letra, a suposta letra do meu pai, né, endereço, telefone e tudo mais. E ele disse o motivo do pedido de desculpa, né? Ele disse: tá aqui, eu guardei durante esse tempo todo, eu escondi de você esse tempo todo, com medo de que você entrasse em contato, né, e o seu pai viesse e levasse você embora, né, tirasse você da gente. Agora, já que você é adulto, você pode procurar o seu pai, tá aqui o endereço, o telefone dele, agora você pode procurar. Então, por amor, né, ele guardou esse material com medo de que entrasse em contato e meu pai levasse eles da gente. E é claro que eu não iria, né? Mas por medo de me perder, né, por amor e medo de me perder, ele escondeu isso por muito tempo, né? E aí, meus queridos, eu resolvi, meu irmão depois ele faleceu, então eu resolvi ligar, né? Mas vocês imaginem, por exemplo, de 87, né, que minha mãe faleceu, até 2002, passaram-se muitos anos. E vamos contar de 87 para trás, o ano do meu nascimento, em 79, né? Quando minha mãe, então, muito antes de 79, uns meses, né, da sua gravidez, ela teve esse relacionamento com esse homem, né? E então me teve. Então ela convivia muito bem. Meus irmãos se lembram dele, meus avós, né, que hoje são falecidos, se lembram dele, né, lembravam dele. Meus irmãos que hoje estão aqui comigo, eles se lembram, recordam da fisionomia. E ele foi embora, né, foi embora. E, para minha surpresa, o endereço ainda correspondia à pessoa, né, o telefone ainda correspondia à pessoa. Então a minha mãe guardou esse endereço, esse telefone, né? Mas sempre eu perguntava a ela, né, o nome dele, e ela sempre dizia que era Toninho. E nunca dava detalhes, nem falava de detalhes sobre ele. Talvez para ela sofreu muito, né, uma decepção, ele foi embora e tal. Talvez para ela não fosse uma pessoa boa. E talvez para mim, não sei se é também. Mas então,
passado esse tempo todinho, para minha surpresa, o endereço e o telefone ainda correspondia. Então eu telefonei, à primeira vista quem atendeu foi a esposa, eu me identifiquei, disse que era filho, a esposa ficou exaltada, desligou o telefone. Retornei mais uma vez, né, insisti, e quem atendeu foi ele. Ele mais educado do que ela, eu acho que para ela, né, foi um choque, a esposa, né, saber que tinha um filho aqui. Para ele foi mais educado, né, quis saber do que se tratava, eu contei toda a história, desde o conhecer a minha mãe, o nome completo da minha mãe, né, o meu nome, a cidade que eles se conheceram, que eles moraram, porque moraram juntos, junto comigo e com os meus irmãos. E eu tenho uma vaga lembrança de me recordar dele aos 3 anos de idade, então a gente, né, teve contato. E, para minha surpresa, ele disse que não era meu pai. Né? Ele disse, eu não sou seu pai, eu não tenho filho nessa cidade, eu não conheço sua mãe. Aí eu disse, olha, se você estiver, né, com receio de se identificar, porque eu sei que é muito difícil, né, na altura do campeonato, durante esse tempo todo, saber que tem um filho aqui, né, é complicado, é difícil, eu entendo, né? Mas minha mãe certamente sabia o que estava fazendo, né? E você também. Eu disse isso ao telefone. Você sabia o que estava fazendo e a minha mãe também. Eram 2 adultos que sabiam o que estavam fazendo. E disso aí, vocês me tiveram. Mas fique despreocupado, eu não quero nenhuma herança. Eu não estou aqui em busca do DNA. Eu só queria saber se realmente você existia e se você reconhecia, né? Que existia um filho aqui, que ficaria feliz de saber que eu existo, que ficaria feliz de saber que eu sou um homem bem criado, uma pessoa de boa índole, bem respeitada, uma pessoa que tem estudada, uma pessoa que tem o seu emprego próprio, uma pessoa que é concursada, um professor, né? Uma das profissões mais sofridas, uma das profissões assim mais, vamos dizer, renegadas, deixada a segundo plano, né? Não falando aqui localmente, mas nacionalmente. E por que não dizer em alguns países subdesenvolvidos como o nosso, né? Que a profissão não é valorizada, nem por quem tem a competência de valorizar, e muitas vezes até por nós mesmos, na categoria que é desunida, mas deixando isso de lado. Eu disse a ele que eu não precisava de nada material, eu só queria saber que ele existia, né? Conhecer meu pai. Mas ele disse que não era. Então eu resolvi escrever, né? Contar mais uma vez, insistir, pedir uma fotografia, mandei uma fotografia minha para que a gente pudesse então se ver, se conhecer, que era então naquela época em 2008, 2002, 2005 por diante, não existia telefones assim, né? Com smartphone, né? Então nós trocamos então fotos. E ele mandou uma foto dele com óculos escuros, né, tapando o rosto. Eu mandei uma foto minha também. Meus avós, eles disseram, não é ele, eu reconheço os traços, é dele mesmo, meus irmãos também. Mas ele sempre insistia em dizer que não era meu pai, né? Mas ele recordava de pessoas que ele conhecia aqui, né, que eu citei por nome, pessoas, amigos deles, né, da época, amigos de festas, amigos de encontros, de bailes e tudo, e ele reconheceu essas pessoas. Então eu questionei, se você reconheceu essas pessoas, por que não reconheceu minha mãe, né? Ele dava a entender que minha mãe era assim, né, como é que teve um filho, né, e eu não sou seu pai, ele dizia. Depois ele veio com a história de que não, seu pai é o Armando. Aí surgiu uma outra pessoa, uma segunda pessoa. Então, eu respeito muito, eu disse a ele, né, pedi a ele que ele respeitasse muito a memória da minha mãe, que ela não era uma qualquer. Ela era uma mulher, e olha que era uma mulher, como poucas que eu conheço. Não é porque a minha mãe, né, hoje eu posso dizer que quando eu a perdi aos 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, hoje eu posso dizer, conhecendo algumas, e por ser professor, conhecendo algumas,
eu posso dizer que a minha mãe era uma mulher de caráter, era uma mulher de visão, era uma mulher centrada, e outra, era uma mulher que tinha seu emprego e que não dependia de homem para nada. Nunca dependeu de homem para coisa alguma. Ela tinha sempre as suas coisas, suor, aqui ó, semi-analfabeta, mas era uma mulher como poucas que eu conheço. Olha que dessa safra está em extinção. Mulher como aquela, está em extinção. Tudo isso eu disse a ele. Disse, olha, não se preocupe. Ele disse, olha, mas os únicos filhos que eu reconheço aí é uma filha que eu tenho em Maceió e um filho que eu tenho em Salvador. Eu disse, então eu tenho 2 irmãos aqui, né? Aí ele também não negou. Disse que tinha um casal também de filhos lá em Minas Gerais, né? Que ele mora no bairro São Lucas, na rua, eu acho que é Rio Doce, né? Rua Rio Doce, bairro São Lucas, eu lembro exatamente isso, lá em Belo Horizonte. Tentei escrever novamente outras vezes, mas não deu certo, né? E não tenho mais o telefone, não tenho mais contato, perdi contato com essa pessoa, né? Que até então é o meu pai, que não me reconhece, né? Mas que não sei se ainda é vivo, não sei se está ainda no mesmo endereço, mas que eu tenho família, eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos por parte da minha mãe, que são assim, tesouros, são joias, é indescritíveis falar dele. Eu não encontro palavras para falar dos meus irmãos, né, que me cuidaram, que foram as minhas referências, os meus avós, que foram os meus pais, né, depois da morte da minha mãe. A referência masculina de pai e avô é o seu Cícero Macário, que ele conhece, né, chamado meu pai de Toninho. Talvez as razões pelas quais a minha mãe não quis revelar o seu nome, talvez seja por ter sido muito machucada, e não tira a razão dela. Ela tinha as razões dela, né? Mas aí ele mora lá no bairro São Lucas, no Rio Doce, lá em Minas Gerais, né? Se esse podcast chegar até lá, né, e ele ainda não tiver dor de consciência, saiba que tem um filho aqui, e que se eu estou envelhecendo, né, eu queria muito conhecê-lo, mas eu quero mais conhecer esses meus irmãos, né, que eu tenho esses irmãos aí, que eu quero muito conhecer esses irmãos. Mas se meu pai, né, recobrar o bom senso e dizer, eita, poxa vida, que mal eu fiz, né? Fez nenhum mal. Eu posso dizer a você com o coração muito leve, não fez nenhum mal. Você está perdendo de conhecer uma pessoa, é difícil falar de mim, de conhecer uma pessoa extraordinária, que sou eu. Não é me gabando, não. Mas uma pessoa que sofreu e sofre até hoje, mas que sabe contornar as situações. Eu, como posso dizer aqui em Alagoas, dá nó em pingo d'água para estar de pé. Que trabalha, não depende de ninguém para nada, nem de uma caixa de fósforo, mas que tem ajuda emocional de muitos amigos, e esses amigos sabem disso, porque eu abertamente falo isso para eles, o quanto os meus amigos têm me ajudado. Olha, amigos que eu posso contar nos dedos aqui das minhas mãos, ainda sobra dedos, são poucos e raros. Mas se um dia meu pai quiser, né, recobrar o bom senso, ele pode ter certeza que vai encontrar aqui uma porta aberta, uma mesa para a gente almoçar e jantar e tomar um belo de um café, e uma cama para deitar e descansar, né? E conhecer a pessoa, o filho extraordinário, que estudou, que se esforçou, que se tornou uma pessoa boa, que é uma pessoa de boa índole, tem um bom coração, teve uma excelente criação, não só eu, mas os nossos irmãos, teve uma mãe maravilhosa, mas que a vida nos foi muito perversa, nos tirou pessoas que a gente mais amava. Meus irmãos, seus pais, né? Seu pai do primeiro casamento e minha mãe, nossa mãe, né? Desse segundo relacionamento com você, né?
Mas eu não tenho mágoa, não tenho ódio, não tenho rancor, né? Eu só fiquei decepcionado com as negativas, porque minha mãe sabe o que fez, né? E você também. Isso não é, esse podcast não é uma cobrança. E é mais um desabafo, é mais contar uma história, de contar, né, quem sou eu, o Antônio Marcos de Souza, em várias facetas. E alguns dos meus amigos, né, mais próximos conhecem todas elas. E outros conhecem bem poucos. E já outros não conhecem quase nada. Eu não digo a eles que eles estão perdendo uma ótima oportunidade, porque cada um é cada um, né? Mas eu fico muito feliz de contar essa história para vocês nesse podcast. Já te conto, né? Deste domingo agora, o último domingo de fevereiro, né? 7º episódio. Eu fico muito feliz de poder contar isso para vocês. Obrigado por me ouvir, obrigado por me apoiar. Esse podcast, o 7º, finalizando no mês de fevereiro, é mais uma homenagem às pessoas boas, às pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida, às pessoas que não me abandonaram, às pessoas que sempre estiveram comigo nos bons, nos piores momentos. Não me abandonaram, não esqueceram de mim, sempre estiveram do meu lado para uma palavra amiga, para um ombro, para um olhar de consolo, um olhar de admiração, um olhar de respeito a essas pessoas, né, que eu jamais posso me acovardar. Eu não cheguei a tão longe para desistir, eu não cheguei tão longe para ser covarde. E tudo que eu sou, e tudo que eu vou continuar sendo, em respeito a ela, em respeito a aquelas que já morreram, e aquelas que estão comigo ainda, em respeito a elas, eu devo continuar e permanecer da mesma forma, agradecendo e sendo a pessoa que eu sou hoje. Obrigado demais a vocês. E para finalizar o podcast de hoje, eu deixo a vocês um clipe maravilhoso de Barry White. Muito obrigado pela sua atenção. Fique agora com o clipe de Barry White. Tchau, até o próximo podcast. Thank you. We're going to move it back up a little bit. You know, I've heard people say that too much of anything is no good for you. But I don't know about that. Many times we've shared love. Well. It's just never enough. Oh, yeah. It's just never enough, you guys. Come on! My darling, I can't get enough of your love, baby. No, baby. I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Some things I can't get used to. No matter how hard I try, like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this you're giving me? Is it in your kiss? Or just because you're sweet? All I know is every time you're there, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got me doing. My darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, babe, I don't know why, can't get enough, I just can't get enough. Oh, if I could only make you see, baby, yes, baby, you might understand your love for me is all I need, and it's more than I can stand. How can I explain all the things I feel? You're giving me so much, you're so unreal still. You wanna give
more and more each time. What am I gonna do? You're blowing my mind. I got the same old feeling every time we're there. Feel the same something move. Scream your name, oh, my darling, I can't get enough. I just can't get enough. Your love, baby, and I don't know why. Can't get enough. No, 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 no. Somebody please tell me why. Why can't I? I don't know why. Can't get enough. Just can't get enough. That's it, y'all. One, two, I don't know why. Can't get enough. I just can't get enough. My darling, I can't get enough of your love, babe. Somebody tell me, please tell me, please tell me, why can't I don't know why. Can't get enough, oh. Just can't get enough. You're my babe. Come on, God. Come on, work the room. Come on, put the hand together. Come on, wanna feel the power. Come on. Put your hands together, can't get enough. Put your hands together, really too much. I don't know why, don't know why. I can't get enough. I just can't get enough. I said, yeah, can't get enough of your love, baby. Somebody please, please tell me why. I don't know why. Can't get enough. I just can't get enough. That's it, y'all.